Já estamos de volta com o programa Opinião, agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Hoje nós vamos conversar daqui a pouquinho com o subcomandante da Guarda Civil Municipal, Benedito de Moraes. Nós vamos falar também sobre as chuvas fortes que ontem abalaram a cidade de Piracicaba. Há algumas enchentes que ocorreram, principalmente ali no setor da Avenida Armando Salles de Oliveira e em outros pontos da cidade onde houveram alagamentos. E aí essa questão do alagamento, de quem é a culpa, será? São das obras que ainda deixaram a desejar, ou são das construtoras que fizeram um serviço não tão perfeito como deveria ter sido feito, ou até mesmo do local onde hoje passam grande quantidade de carros e pessoas. E um detalhe, a chuva foi no período da noite, ela começou num período praticamente de pico do município de Piracicaba e se estenderam por algumas horas e essa chuva causou muito estrago. Nós vamos falar também sobre um furto que ocorreu em um supermercado da cidade, onde foi levado o carro do proprietário. Lembrando também que o supermercado já deu a sua versão de que vai auxiliar nos prejuízos, mas esse é um detalhe importante que eu quero até comentar já. Às vezes quando você chega num supermercado, você chega num shopping ou em qualquer estabelecimento onde você vai estacionar o seu carro, desde que ele ceda o espaço para você estacionar o carro, você tem todo o direito e você tem a resguarda por lei de você, quando voltar, encontrar o carro ali em perfeitas condições. Às vezes você vê, por exemplo, estampado na parede, em letras garrafais e letras grandes ainda por cima, escrito assim: não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Mas você, motorista, você, proprietário do veículo que deixou o seu carro lá, lembre-se de uma coisa: a lei dá um amparo legal sobre isso. A partir do momento que a pessoa cedeu, inclusive eu estou com um artigo aqui do Portal do Consumidor, quero agradecer a doutora Laura que me entregou esse artigo e fala sobre essa situação. Aqui tem uma parte onde diz assim: estacionamento responde por objetos furtados em veículos. É comum o consumidor se deparar com um aviso, muitas vezes em letras garrafais, na entrada dos estacionamentos particulares, com a seguinte informação: não nos responsabilizamos por objetos no interior do veículo. Mas aí surge a questão: teria responsabilidade para com eventuais bens no interior do veículo após ter oferecido ciência inequívoca ao consumidor antes mesmo da contratação? Então é importante lembrar também: deve sim responder para com qualquer ocorrência como furto ou roubo de bens no interior do veículo de forma cabal. Tem-se que o espírito do contrato nada mais é do que a alocação de um espaço por um determinado bem, no caso um veículo, pelo preço previamente estabelecido. Assim, com a guarda do bem, o consumidor que de forma única seu veículo estará protegido, e isto é o que se espera, pois do contrário não se contrataria o estacionamento. Então pode ser um estacionamento contratado, pode ser um estacionamento gratuito. A partir do momento que você colocou lá, a partir do momento que a empresa, a entidade ou o supermercado cedeu o espaço, você tem o direito do seu veículo ser resguardado. E outra coisa, você pode também recorrer caso tenha sido furtado. Agora observe um detalhe: você tem que provar que dentro do seu veículo estavam aqueles pertences que foram furtados. Quero também falar aqui da VACIP. A VACIP é Voluntários em Ação contra o Câncer, que vai estar realizando um bazar de Natal. Será nos dias 14, dia 14 que é hoje, e dia 15, amanhã de dezembro, sexta e sábado, das 13 às 17 horas. A sede da VACIP fica na Rua Gomes Carneiro, 1383. Lá são trabalhos confeccionados pelos voluntários para o Natal. Você vai até lá, você vai conhecer um pouco do trabalho da VACIP, você também poderá comprar e colaborar aí com a VACIP, que são os Voluntários em Ação contra o Câncer Infantil de Piracicaba. O telefone de contato é o 3422-3594. Eu vou repetir: 3422-3594. Olha, você que puder aí, colabore. A situação, ela só é sentida quando a pessoa faz parte dela. Quando você tem na sua casa um caso com uma enfermidade grave, uma enfermidade incurável, aí você vê o quanto que é difícil. Então participe, vá até a VACIP e dê também a sua colaboração. As notícias dos jornais de hoje, nós vamos falar no decorrer do programa, mas a Gazeta de Piracicaba traz aqui a matéria, onde com matéria principal: mandados e flagrantes, polícia prende 121 na área do DEINTER. 121 presos na área do DEINTER. Lembrando que o DEINTER 9 é responsável por 52 municípios aqui na região de Piracicaba.
Então está aqui, polícia prende 121 na área do DEINTER. E também indústria perde 250 postos de trabalho. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Na Tribuna Piracicabana, emprego na indústria cai com o fim da safra da cana-de-açúcar. Está aqui também a matéria principal da Tribuna, emprego na indústria cai com o fim da safra da cana-de-açúcar. Nós vamos falar também da matéria que saiu aqui no Jornal de Piracicaba, que é a matéria principal que nós vamos estar comentando hoje. Alagamentos dão uma prévia do que poderá ocorrer no verão. Alagamentos dão uma prévia do que pode ocorrer no verão. Isso significa o quê? Que assim que começar o verão, as chuvas vão vir mesmo para valer e nós vamos ter que estar preparados. Principalmente a Prefeitura de Piracicaba, o Departamento de Obras, em relação ao que tange os lugares de alagamento. Mas eu tenho a honra de receber aqui hoje o nosso subcomandante da Guarda Civil Municipal, a Guarda Civil, que é uma entidade já de muitos anos, uma das primeiras guardas que foi fundada no estado de São Paulo, e eu recebo aqui o nosso querido amigo, companheiro, subcomandante Benedito Moraes. Comandante, primeiro, obrigado pela sua presença, e será uma honra recebê-lo aqui e também fazer um bate-papo, falar um pouco desta corporação. Isso aí, bom dia, obrigado por nos receber e vamos responder na medida do possível o que nos for indagado. O senhor já está na corporação há quantos anos, comandante? A primeira vez eu entrei em 1972, em junho, e de lá para cá me aposentei em 97, mas não parei, porque comandei a Guarda Municipal de Rio das Pedras, depois fui comandante de Capivari e Porto Feliz. E voltei aqui para Piracicaba, na Guarda Civil. Quer dizer, completando tudo, está dando 40 anos de atividade em guardas municipais. Isso lembrando que somente dentro da área municipal. O senhor não chegou a passar pela Polícia Militar, que é estadual, ou por alguma outra entidade militar? Não, porque logo depois, aliás, na época já ainda do tiro de guerra, eu estava já tendo instruções na guarda. Isso aí foi logo aos 18 anos, né? Foi no ano que eu completei 19 anos. Então eu já estava aqui na Guarda de Piracicaba tendo instrução policial. Era uma atividade assim, de manhã atividade no tiro de guerra, depois... O senhor passou pelo tiro também? Tiro de guerra. Quem foi o comandante na época? Na época era o Sargento Guatura. E então era assim, de manhã, das 5h30 às 7h30, instrução tiro de guerra, das 9 até a 1h da tarde era barbeiro da Guarda Mirim, era primeiro sargento Mirim, e depois das 14 até as 18 horas, instrução policial na Guarda. A Guarda Mirim foi um aprendizado para que o senhor chegasse até a Guarda Civil, ou não tem nada a ver uma com a outra? Com certeza, porque tanto é que sempre coloco no meu currículo, quando faço alguma palestra em alguma guarda, coloco que de 68 a 72 eu fui guarda mirim. Então eu sempre coloco porque valeu a pena. Eu acho que a instituição, né, ela cumpriu com o seu papel, porque na época não tinha muitas atividades para os menores, então a guarda mirim foi muito bom. Comandante, qual hoje o principal papel da Guarda Civil Municipal de Piracicaba? Nós vamos falar de tudo, nós vamos falar aqui dos pelotões que a Guarda tem, vamos falar das sedes, vamos falar dos guardas que compõem, vamos falar da atuação da Guarda, dos setores onde ela atua, mas é importante lembrar, você que assiste em casa, que você primeiro tem que ter o conhecimento do que é a Guarda Civil e qual o papel que ela desempenha hoje no município. Veja, a Guarda Civil, ela é assim, como uma das mais antigas do estado de São Paulo, acontece que ela nasceu para fazer o patrulhamento das ruas da cidade. E como era isso? Era o patrulhamento a pé nas ruas centrais da cidade. Essa guarda, lá nos seus primórdios, alguém pagava, as pessoas pagavam para que pudessem ter o vigilante, como tem aqueles vigilantes hoje, particulares. E principalmente em condomínios. Isso, em condomínios. E a guarda, ela era uma coisa assim também. Mas daí a prefeitura, via Câmara Municipal, né, assumiu para si esse trabalho.
E a Guarda continuou fazendo esse trabalho de verificação, patrulhamento nas ruas da cidade no período noturno. Mas ela foi crescendo, seus departamentos foram, né, sendo criados e, no fim, hoje nós temos, né? Aí vem uma outra situação que, apesar da Guarda estar atuante na cidade, nas várias cidades onde já existiam guardas municipais, ela não estava na Constituição. E aí um grupo de comandantes de guardas, em 1986, criou a Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. E aí começaram a fazer congressos nos municípios paulistas, até que alguém em 91, teve uma ideia de fazer um congresso nacional. E esse congresso nacional era justamente para que disseminasse, né, a instituição Guarda Municipal pelo país. Tanto é que hoje está acontecendo o 24º Congresso em São Paulo, da qual o comandante Silas está lá representando a cidade. E aí, esse grupo de comandantes, na época, é que levou para a Assembleia Nacional Constituinte o texto para que fosse incluído na nossa Constituição a instituição Guarda Municipal. E a Guarda Municipal ela foi colocada em 1988 na Constituição Federal. Lógico que por mais que o pessoal trabalhou, ainda faltou um pouco mais de lobby, porque a gente sabe que a legislação ela só é aprovada por lobby. Mas mesmo assim, quando a gente vê no capítulo da segurança, temos lá 5 instituições. A 6ª era para ser Guarda Municipal no artigo 144. Então era para começar lá, que compõe as instituições de segurança. A Guarda começava lá Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, 5º, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, e 6º era para ser Guarda Municipal. Mas aí os legisladores retiraram esse item, mas mantiveram, ainda que nesse capítulo, lá no parágrafo 8º, que os municípios poderão constituir guardas municipais para cuidar dos seus bens, serviços e instalações. Lógico que teve um debate muito grande a respeito disso aí, porque muitos municípios paulistas e até outros municípios de outros estados já estavam com sua guarda organizada e fazendo o trabalho de policiamento. Ou seja, Piracicaba tinha a guarda dela, mas não era legalizada ou organizada, vamos dizer assim. Na realidade, já tinha. Na realidade era organizada assim dentro da lei orgânica da polícia, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sim. Tinha um artigo que cuida das guardas municipais e vigilantes. E dava o amparo para que a guarda pudesse trabalhar. Mas aí, quando o pessoal resolveu que deveria ser feita para todo o Brasil, então entrou na Constituição. Okay. Mas ainda entrou de modo tímido, embora em muitos estados as guardas já eram organizadas e estavam a serviço da população e não apenas e tão somente, como eles falam, cuidar dos bens, serviços e instalações. E aí, juristas de todo o quilate, né, começaram a trabalhar, discutir essa questão de saber qual é o maior bem que uma população tem. E aí fica aquela questão, mas o bem público, mas o bem público, qual é o maior bem se não é a pessoa? O município. O município. Cidadão. Então, a Guarda de Piracicaba, como já vinha atuando, foi uma das que trabalhou também na Constituição, na Assembleia Constituinte de São Paulo, em 89, onde nós... Só veio regularizar aqui em 1903. Começou em 1903,
Mas daí tem algumas coisas na história que se perde. Então, segura um pouquinho aí, comandante. Nós vamos fazer um comercial e na Sim. volta nós vamos falar dessa legalização a partir de 1903, que foi quando a guarda definitivamente se instituiu na cidade. Vamos explicar qual é a maior função hoje da guarda. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo pelo canal 40 UHF, pela Rede Opinião de TV, estamos ao vivo e você pode participar pelo MSN, Opinião Agora 40uhf@gmail.com, e você pode participar também Opinião Agora pelo e-mail opiniãoagora@p1noticias.com, e o nosso Facebook, a nossa página está aberta, você pode deixar sua mensagem facebook.com/Opinião Agora. Estamos ao vivo e voltamos daqui a pouco. Mande a sua pergunta, a sua mensagem para o subcomandante Moraes e nós vamos estar respondendo aqui na medida do possível. Nós voltamos logo após os nossos comerciais. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Olha, gente, eu quero fazer um convite a vocês. No próximo dia 17 de dezembro, que é segunda-feira, nós teremos a diplomação dos vereadores e do prefeito de Piracicaba. Essa diplomação ela vai ocorrer no Teatro Euritídes de Campos. O início será às 19 horas e é aberto ao público. Então, todos quantos quiserem participar, podem participar conosco. Lembrando que não é a posse do prefeito, nem dos vereadores, é a diplomação. Que existe um trajeto para que o vereador possa chegar até a Câmara, onde primeiro ele é eleito pelos munícipes da cidade, depois de eleito ele é diplomado, ele recebe diploma de vereador, e depois de diplomado, aí sim, ele é empossado, ou seja, o prefeito assume. Lembrando que a posse será no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã. A posse será na Câmara de Vereadores de Piracicaba, no Salão Nobre Eli de Campos Melges. E a diplomação será no Teatro Euritídes de Campos. Este ano serão diplomados e empossados o prefeito, o vice-prefeito e mais 23 vereadores. São 13 que foram reeleitos e outros 10 que estão chegando, que vão compor a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Então, nós queremos nossos agradecimentos ao nobre presidente, vereador João Manuel dos Santos, pela forma como está conduzindo a diplomação, toda a solenidade de diplomação e também de posse do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores. Nessa diplomação, também recebem o seu diploma os suplentes de vereadores, também serão diplomados. Então, será no dia 17 de dezembro, segunda-feira, a partir das 19 horas, no Teatro Municipal Euritídes de Campos. Será coordenada essa diplomacia pela Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, pelo juízo da 93ª Zona Eleitoral do município de Piracicaba. Lembrando que os vereadores assumem a partir de 1º de janeiro, ou melhor, serão empossados. Aí nós teremos o recesso administrativo. Vale lembrar que esse recesso administrativo não significa que a Câmara para. A Câmara trabalha normalmente. O que param são as sessões camarárias. As sessões voltam somente em fevereiro. A partir da primeira semana de fevereiro, as sessões voltam ao normal. Mas a Câmara, os funcionários, os vereadores, os diretores, todos trabalham normalmente todos esses dias. E, aliás, inclusive no dia 1º de janeiro, quando você vai estar aí, comendo seu peru, festando, comendo o seu churrasco com a família, os funcionários da Câmara vão estar dando posse ao prefeito e aos vereadores que foram eleitos para o pleito 2013 a 2016. Bom, eu estou aqui ao meu lado com o subcomandante da Guarda Civil Municipal de Piracicaba, o inspetor Moraes, que nós estamos conversando hoje falando sobre a guarda, sobre o trabalho da guarda, sobre o papel da guarda. Como nós estávamos dizendo nos bastidores, a guarda teve um período que ela ficou aí, teve uma tramitação, teve os documentos, mas pulando um pouco essa parte, porque o nosso tempo é bastante curto, nós vamos direto ao assunto. Sim. Hoje, a Guarda Civil, com o efetivo que tem, atende à demanda da cidade na questão de segurança? Quando eu falo atende, eu quero dizer, não vamos dizer 100%, mas 90%. Eu estive numa formatura de soldados na Polícia Militar uma vez, e o Coronel Simões, que era de Campinas e veio a essa formatura, e ele disse uma coisa: segurança é como se fosse assim um saco, porém sem fundo. Quanto mais você contrata, mais precisa
ser contratado em decorrência das situações que vão acontecendo. Então, na realidade, hoje nós estamos com 405 efetivos na Guarda que fazem todo tipo de serviço, desde o serviço administrativo até o serviço de ponta, que é o serviço de patrulhamento nos seus vários setores, né, que temos aí, patrulhamento escolar, patrulhamento ambiental, patrulhamento urbano, guarda de próprios municipais, enfim, toda a atividade fim da Guarda nós estamos com 405 pessoas. Se a gente for analisar, não consegue suprir, por quê? É uma coisa dinâmica, a cidade ela muda, todo ano, né, aumenta-se a população, aumenta-se o número de bairros, quer dizer, é uma coisa que é crescente, vai aumentando. Então, os órgãos de segurança, os equipamentos municipais que a prefeitura tem que colocar à disposição do cidadão, também, de forma geral, ele tem que ser aumentado. Então, o que acontece? Nós, por mais que nós possamos estar aí fazendo, colaborando, trabalhando, ainda assim, não conseguimos atender 100%. O senhor falou dos equipamentos. Por parte da prefeitura, sim, hoje, por parte do executivo, como está a situação da Guarda em relação a equipamentos, viaturas, unidades? Hoje a prefeitura atende a Guarda 100%. Por exemplo, nós precisamos de tantos armamentos, vamos lá, vamos comprar. Nós precisamos abrir uma base lá em tal bairro, vamos abrir a base. Nós precisamos comprar tantas viaturas. Hoje a prefeitura, ela atende aos pedidos da Guarda, ela atende o que a Guarda precisa? Sim, sim, porque na realidade, quando o prefeito assume a prefeitura, ele tem uma gama de serviços que são de serviços públicos que a prefeitura tem que atender e ele tem que dar suporte a essas situações. Então, o que acontece? Todo chefe do executivo, ele vê na Guarda um ponto primordial de apoio em todo. Quando todos os outros organismos da prefeitura param, o que fica normalmente? Algumas situações que ficam, algumas instituições. Por exemplo, que funcionam 24 horas. É a Guarda, o SAMU, são os bombeiros, mas o bombeiro é do Estado, mas da Guarda, do município, os prontos-socorros. Então, esses organismos que estão 24 horas à disposição. Agora, vamos isolando, né, falando só da Guarda. O prefeito compreendeu que existe a necessidade de manter uma Guarda aparelhada, uma Guarda bem equipada, bem montada, porque, como eu disse, a situação ela é dinâmica e se não acompanha, vai ficando defasado. Então, hoje, Piracicaba conta com uma Guarda que está muito bem estruturada, nós temos viaturas novas, nós temos motocicletas novas, bicicletas todas novas, em boas condições de oferecer à população de Piracicaba, vamos dizer assim, o melhor dentro daquilo que nós podemos fazer. Dentro desse assunto, nós vemos ali na Praça José Bonifácio, nós temos uma base, se é que podemos chamar de base da Guarda Civil, que fica bem em frente, sim, ali à igreja. Isso, um posto. Isso, um posto, não uma base. Ali ficam 24 horas guardas. Durante o dia nós vemos uma quantidade maior e à noite uma quantidade menor. Nós vemos ali às vezes um ou dois guardas. 2 guardas ali hoje. A situação, nós percebemos, quem passa por ali vê que a situação do guarda que fica lá, ela é de risco. Até mesmo porque uma bala ou um tiro que seja dado de uma arma potente naquela base de vidro, ela vem ao chão, ela vem abaixo. Ali naquele caso, por exemplo, não seria a situação ali de ser um posto blindado, oferecendo uma maior segurança, porque o guarda fica ali a noite toda, se vê alguma ocorrência, ele tem que sair, ele já dá, vamos dizer assim, ele dá a cara ali para bater, e nós não vimos ainda tomado alguma providência por parte da Guarda. O porquê que ainda aquela situação permanece assim, Sub? Que na realidade o que acontece é o seguinte,
Quando tem postos como aquele lá, a gente sempre foi contra os postos, porque na verdade os postos eles são para dar um apoio, porque ali na verdade não é para o guarda ficar dentro do posto 24 horas. Ali é uma base, é um apoio para ele poder descansar um pouco, tomar uma água, realizar a sua refeição. Lógico que, na realidade, precisa que seja uma coisa bem estruturada, justamente para que se dê proteção para ele enquanto está lá dentro. Mas, na realidade, lá o serviço dele é patrulhar a praça, é andar pela praça, verificar, né, se mostrar lá fora. E lá fora também ele vai correr risco, porque a atividade nossa Agora, não seria uma atividade de risco. Sim, Sub, não seria o caso, por exemplo, de já ter uma base ali num posto da guarda? Porque a praça, a área central da cidade é uma área grande, uma área que compreende aí uma parte extensa da cidade. E além de compreender, justamente no centro é por onde passam todos os cidadãos da cidade. Sim. E é também onde estão os bancos, onde estão as empresas, as lojas. Então não seria o caso de já ter instalado ali até já um bom tempo uma base, não um posto sub? Poderia se pensar aí, tem que ver com... Já foi feito esse pedido para a prefeitura ou não? Não. O que tem que ver é o seguinte, ali teria que ver também a parte arquitetônica da praça, né? Ver com o IPRAP o que pode ser feito ali. E aí, de acordo com, né, o pensamento do prefeito, vamos conhecer também o pensamento dele, para ver o que ele quer que tenha na praça. Agora, porque, na verdade, ali nós temos, de um lado, a base onde ficam os guardas a pé, e naquela outra base, lá em frente à radiodifusora, que não é uma base, é um posto, né? É um posto, igualzinho. Ali fica um posto também, que fica o pessoal, um posto de apoio para o pessoal ciclista. Sim. Então, de repente, poderia, né, ter fazermos algum estudo no sentido de criar uma base para o centro. Embora hoje a inspetoria que responde pelo centro é aquela farol. Sim. Né? É o farol que de lá distribui todos os guardas para os postos que compreendem a área central. É outra coisa também que eu ia perguntar para o senhor. Esse farol funciona? Porque há muito tempo que nós não vemos esse farol acender ali, né? Na realidade, esse farol ele tem um problema com a lâmpada. Essas lâmpadas de projetores, elas queimam muito fácil. Sim. Então, às vezes, no manusear, no ligar, ela queima. E eu acho que já estão vendo aí uma forma de melhorar, de ver um outro tipo de lâmpada para esse farol, porque essa lâmpada que tem hoje, que quando ele foi instalado, ela queimava e era difícil reposição. Não era, inclusive a parte financeira, não tinha a lâmpada aqui na cidade. Então, mas o pessoal da manutenção já está vendo isso para melhorar, para poder colocar... Quando o senhor fala, é a manutenção da guarda ou seria a manutenção da prefeitura? A manutenção, quando eu falo, é o seguinte, você tem que trocar a lâmpada. Então, tem uma empresa que faz isso, mas essa empresa não estava conseguindo a lâmpada para colocar no farol. Então, é por isso que ele estava ficando parado um tempo. Essas perguntas que nós estamos fazendo, vale lembrar ao munícipe piracicabano, são perguntas enviadas aqui pela internet. Tá? Então, o que acontece? Se a função da guarda é justamente guardar os munícipes, que é o maior bem que uma cidade tem, o maior patrimônio que uma cidade tem é o cidadão. A partir do momento que se tem um farol que não funciona e que se tem uma base, ou melhor, um posto numa praça tão grande como é a José Bonifácio, e que vemos que não atende a demanda, sobre uma coisa eu tenho que deixar esclarecido aqui. Sim. Eu admiro muito o atendimento da Guarda Civil. É solitária, a presteza é de uma competência enorme por parte dos guardas civis, por parte do comando, mas existem essas coisinhas que a população observa. Tá? Esses dois itens mesmo, ainda ontem eu recebi através do meu Facebook, né, pergunta do farol, pergunta da praça, que o povo quer saber o porquê que está nessa situação. Agora, esse farol, eu vou até
pedir permissão para o senhor aqui para dizer que é uma vergonha, porque você falou há muito tempo que não funciona. Então, se o problema é a lâmpada que queima sempre, ou o equipamento que não está correspondendo, vamos trocar o equipamento, mas não deixar o farol desligado. É porque, na realidade, quando a gente fala, a gente recebe vários pedidos, inclusive os vereadores mesmo fizeram várias indicações de bases da guarda. E aí nós somos contra até, e a gente quer esclarecer a população o porquê que somos contra. Porque, na realidade, a hora que a gente coloca uma base em um determinado lugar, o que acontece? Essa base, ela não vai resolver a questão naquele determinado bairro. Por quê? A gente fala assim, coloca-se uma base, às vezes até a população se empenha, vai para ter uma base. Mas aí, às vezes, já participei de muitas reuniões e falo assim, mas, comandante, a gente precisa de uma base aqui, o senhor põe um guarda para a gente. Fala, mas um guarda em quanto tempo que você quer? Não, 24 horas. Então, por baixo, nós vamos ter 4 guardas aqui, só para olhar, só para atender, ficar naquela base. Sem contar os demais que vão trabalhar na região. Então, aí nós falamos, então a gente não é favorável à base, é mais favorável a ter as viaturas rodando no seu bairro. Porque aí, por exemplo, porque todos os telefonemas, mesmo que você tenha um posto, uma base da guarda no seu bairro, aí o que acontece? Você vai até lá, naquela base, aquele guarda que está lá, ele só vai poder anotar o seu pedido, fazer alguma coisa, indicar, e ele vai entrar em contato com a central de operações da guarda, e a central de operações vai fazer a distribuição para a viatura que está na rua. É um processo mais longo. Quando e isso você pode fazer por telefone. Isso. Fazendo por telefone, já fala direto na sede, e da sede já distribui para as viaturas. É lógico que precisa, de repente, de uma base para dar um apoio para o guarda jantar, almoçar, alguma coisa desse tipo aí. Comandante, nós vamos falar mais ainda sobre a Guarda Civil Municipal, que, aliás, tem muitos assuntos a ser abordados, e nós vamos ver também no retorno, nós vamos ver falar sobre os alagamentos que ocorreram ontem. O jornalista Sidney Schmidt, na hora do temporal, ele estava, inclusive, fazendo uma cobertura do que aconteceu na cidade. Nós vamos ver logo depois dos nossos comerciais. Lembrando que nós estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV, no canal 40 UHF. Você pode participar pelo MSN Opinião Agora, 40UHF@gmail.com, pelo e-mail opiniãoagora@p1noticias.com ou pela nossa página no facebook.com/Opinião Agora. Vamos para os comerciais, voltamos logo em seguida. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estamos ao vivo. Lembrando que este programa é para você participar através de MSN, de e-mail, da nossa página no Facebook. E você que está aí nos ouvindo, se algum assunto abordado aqui refere-se à sua situação, ou até mesmo você assistiu e quer fazer algum comentário, você pode vir para cá. O programa está aberto, o espaço está aberto, tanto para você participar, como também para você fazer a sua colocação. Nós sempre vamos ouvir as duas partes. Vamos falar da guarda? Vamos falar da guarda. De repente algum guarda que está nos assistindo agora, mas você citou um tema aí que eu não concordei. Está aqui aberto o espaço para você vir aqui e falar a sua versão. Mas nós vamos assistir agora as imagens de ontem, algumas imagens que foram coletadas aí pelo jornalista Sidney Schmidt sobre as enchentes que aconteceram. Podemos colocar Tá aí. Essas são as imagens do que aconteceu ontem em Piracicaba. Essas são as imagens ali da Avenida Armando de Sales, da região do Teatro, que é um ponto forte de alagamento. Como vocês podem ver, os carros ontem tiveram grande dificuldade para atravessar a Avenida Armando de Sales, tiveram dificuldade para chegar até as suas residências por conta da chuva forte que caiu ontem e que promete também essa chuva cair em todo o final de semana. Hoje, amanhã, no domingo, segundo as previsões do tempo. Aí é aquela imediação, são as imediações do Teatro Municipal, aquela praça pequena que tem ali à direita do teatro, quando você vem no sentido Avenida Independência, a região central da cidade. A dificuldade, olha aí um carro que ficou totalmente aí parado nas águas por questões de não conseguir se movimentar. Aí o caminhão do Corpo de Bombeiros que veio dar o atendimento
para essa situação aí, uma situação muito complicada, ali as pessoas sendo conduzidas com dificuldade, lembrando que uma situação dessa pode até ocorrer aí risco de morte, né? Se uma pessoa cai. Esse é o proprietário do veículo, inclusive ele vai dar a versão sobre o que aconteceu aí. Estava transitando aqui, aí fui virar a rua, dei de cara com a água, já que a enchente vindo contra. Fui tentar dar ré, só que o ônibus travou eu, aí já não teve como. Aí o carro começou a flutuar, abandonei e fui pro posto, para poder escapar da água, né, para não ficar ali dentro ilhado. Tá aí, olha essa situação, tudo alagado. Agora eu pergunto, e as galerias de água, as galerias de águas pluviais, o escoamento, agora tudo isso daí, o prejuízo, quem é que vai pagar? Quem é que vai ressarcir esse prejuízo? Né? Seria a prefeitura, ou seria a Secretaria de Obras, ou seria quem é o responsável pelos acontecimentos agora? É claro que ninguém pode prever de que vai chover forte de uma hora para outra, as previsões às vezes acabam nos enganando, mas fica aí agora uma pergunta, o prejuízo desse cidadão, quem é que vai ressarcir para ele? É como o caso que nós estamos falando agora da guarda, não é? Sem um farol lá embaixo, por exemplo, para questões de segurança, como é que nós vamos fazer quando ocorre um assalto, o cidadão fica sem o seu carro, sem o seu patrimônio? E se ficar sem o patrimônio, tudo bem, o pior é se ficar sem a vida. Então alguém tem que responder por isso. E o programa está aberto aqui para que venha aqui o secretário de Obras, para que venha aqui o pessoal responsável, até mesmo as empresas responsáveis pela construção das galerias de água, do asfalto, para dar a sua versão, o porquê que ocorreu aquilo ali. Porque quando se faz uma avenida, é claro que a Avenida Independência, a Avenida Armando Salles, perdão, é uma avenida muito antiga, mas conforme vai aumentando o fluxo de veículos, o movimento, tem que se modernizando e se adequando para que não venha acontecer esse caos que aconteceu na cidade de Piracicaba. E ainda que foram poucas horas de chuva. Imagine se essa chuva perdurar aí por uma noite toda. Comandante, voltando ao assunto da Guarda Civil, o nosso tempo agora é bastante curto, mas em poucas palavras, nós vamos falar também desse TCC do senhor aí, que foi de suma importância, mas hoje a quantidade de viaturas, a quantidade de bases, de unidades, hoje elas atendem o município, não vamos dizer assim, com uma certa folga, mas atende aí com uma certa presteza, uma certa tranquilidade. Agora, hoje, qual o bairro de maior índice de insegurança e que a Guarda Civil hoje precisa atuar com mais frequência? Na realidade, a Guarda, eu gostaria de fazer uma explicação rápida. Sim. Também, ainda com relação ao papel da Guarda Civil, porque constitucionalmente a Guarda é para cuidar dos bens, serviços e instalações, mas Piracicaba ela já está fazendo um tipo de trabalho há muito mais tempo e, na realidade, a Guarda, como eu disse, já tivemos em inúmeros debates a respeito do tipo de trabalho. Então, na realidade, a segurança pública ela não é o papel direto da Guarda, mas nós não podemos deixar numa situação onde, de repente, só com o crescimento, né, da criminalidade, que é muito grande, deixar só que o Estado faça e abandonar as pessoas. Então, a Guarda ela tem feito, né, de uma forma assim, complementar o trabalho de segurança das pessoas, embora constitucionalmente, diretamente, não é dela fazer, mas ela tem feito. E todos os bairros da cidade têm seus pontos críticos, mas tem alguns lugares que precisam de uma atenção maior. Ultimamente, o pessoal tem trabalhado muito na região da Paulicéia, não é dizer que a Paulicéia seja um bairro ruim, porque eu sempre morei, eu nasci daquele lado para cima, lá do bairro. Que é um dos bairros maiores também, é um dos bairros muito populosos. E por conta dessa população muito grande, o que acontece? Infelizmente, o crime também ele vai para onde tem bastante gente. Então, tráfico de drogas, o traficante ele não vai para um lugar onde não tenha com quem ele não é, com quem ele se interagir, para quem ele passar. Ele vai procurar um lugar populoso. Então, é lógico que os lugares mais populosos sofrem mais a presença do pessoal criminoso. E aí, logicamente, que nós estamos, né, principalmente nos finais de semana também, onde avoluma-se mais o tráfico, nós temos um grupo de apoio,
um grupo de apoio que vai com as blazers, temos as bases móveis, além do pessoal que trabalha com as viaturas pequenas no dia a dia. Comandante, e hoje, para quem precisar hoje acionar a Guarda Civil Municipal, qual é o telefone? É o 34220023 e o 153. Ótimo. Para finalizar, nós estamos já com o nosso tempo praticamente esgotado, mas eu queria que o senhor só falasse para nós uma abordagem sobre o pelotão ambiental, que hoje nós vemos uma defasagem muito grande por parte do pelotão ambiental. Tanto que a cidade está um caos em matéria de poluição sonora, com esses carros com sons altíssimos que passa nas ruas, dispara alarmes, atrapalha hospitais, atrapalha velórios, porque não tem mais respeito. O cara passa, o indivíduo passa com o som ligado numa altura tremenda, que nem ele dentro consegue suportar, mas ele quer mostrar para o outro que o som dele é o máximo. Então já não está na hora, comandante, de reforçar o pelotão ambiental e agir de forma mais drástica, prender o carro, solicitar que sejam retirados os equipamentos e colocar a lei para ser cumprida, porque a lei existe, mas nós vemos que nessa situação o pelotão ambiental deixa um pouco a desejar. Na realidade, o que a gente vê de uma forma geral, quando a gente fala da lei, por exemplo, a lei existe para uma série de situações, ou aliás, para todas as situações, mas o que a gente acha que falta ainda não é só a fiscalização, não é só a repressão, mas o que a gente vê é que não existe, às vezes, consciência do próprio usuário. O sujeito, por exemplo, ele tem o seu veículo e ele não tem consciência de aquilo lá que aquilo é um meio de transporte. Então ele coloca aí um aparelho de uma potência muito grande e sai com esse aparelho, no carro. Aliás, às vezes ele não tem nem porta-malas, mas que o porta-malas dele é completamente cheio de aparelhagem de som. E vamos mais longe, às vezes o valor do carro dele é 10% do valor do som que está no veículo. Exatamente, então essa é a isso realidade. aí. Então, além lógico que o serviço ele tem que ser melhorado sempre. Sim. Mas o que eu quero dizer também é que as pessoas têm que ter consciência que tem que respeitar as outras pessoas. É isso que a gente vê que está faltando. Comandante, concordo plenamente com o senhor, mas a consciência, infelizmente, a consciência do brasileiro, ela só começa a funcionar quando pesa no bolso quando ele vê o carro dele em cima de uma plataforma de um guincho. É verdade. Aí começa a pesar a consciência. É verdade. Esses dias mesmo um amigo, parei no posto para abastecer e ele veio reclamar comigo que o carro dele foi multado e ele não assinou a multa. Falei, viu, escuta que você estava errado. Não, é porque eu estacionei na faixa de travessia de pedestre. Mas, meu Deus do céu, vai estacionar na faixa de pedestre e ficou bravo porque foi multado e não assinou a multa. Não deveria de multar, deveria de guinchar o carro e não multar. Sabe? São umas coisas, comandante, que só se conscientiza o cidadão a partir do momento que ele sofreu dano. Aí conscientiza. Até porque a gente vê que nenhum motorista, nenhum condutor de veículo que esteja habilitado, ele é analfabeto, ele passa por um curso. Hoje tem CFC, tem uma série de coisas para ele aprender quando ele vai. Então é por isso que eu digo, o sujeito ele tem que ter consciência de que aquilo lá é um meio de transporte. Mas ele faz isso aí, não é? Como existia aí, a gente via em algumas campanhas que até pedia para não fazer do carro uma arma, isso, não é? Que era com relação à velocidade, e hoje a gente vê que não é só com relação à velocidade, mas é o desrespeito, quando, por exemplo, ele não vê uma faixa de pedestre, uma parada de ônibus, onde a pessoa, às vezes, ela tem que se deslocar da calçada até o meio da rua e o degrau do ônibus fica mais alto porque o ônibus não consegue estacionar. Então, o que a gente fala, a gente apela para a consciência das pessoas. Uma vez que ele passou pelo CFC, uma vez que ele está atrás do volante, ele tem que cumprir essa legislação. Lógico que se tivermos que fazer a apreensão, as unidades que temos aí, Polícia Militar, Polícia Civil, o pessoal do trânsito e em colaboração a Guarda Civil também, se tivermos que fazer a apreensão, a multa do veículo dele de acordo com a legislação,
vamos ter que fazer para que ele, né, infelizmente, aprenda pela dor. Sim. Olha, eu vou falar aqui uma verdade. Você que tem esse costume, tem esse hábito, você só vai aprender também, mesmo não pesando no bolso, com multas e apreensão de veículo, você só vai aprender também o dia que você estiver numa idade onde você já não pode mais com barulho, ou então quando você estiver internado no hospital, ou se você tiver alguém da sua família, em particular quando se trata de pai, mãe, filho, você estiver lá dentro do hospital, aí sim, quando o carro passar na rua, você vai ver o quanto dói. E vamos mais longe, quando você tiver, tomara que isso não aconteça, mas se você estiver dentro de um velório, velando um ente querido, você vê o cara passar com o som explodindo lá fora, aí você vai ver também que aquilo não é legal. Então, poxa, antes de nós partirmos para a situação, para a posição drástica, conscientize, coloque a mão na cabeça, entendeu? Toque o som num volume bom, ou até mesmo quando você perder a audição, aí também você vai ter certeza de que você agiu de forma errada. Tá bom? Nós estamos chegando ao final do programa, já estou aqui recebendo o contato de que eu preciso encerrar, é uma pena, mas comandante, eu quero agradecê-lo, foi de muito boa a nossa conversa, muito boa a vinda do senhor aqui, mais uma vez agradecê-lo por aceitar o convite, por estar aqui, e nós vamos ter outras oportunidades de conversar. Ok, eu estou à disposição sempre. E quero deixar claro aqui que a Guarda Civil Municipal é uma entidade de nome e renome no nosso município e que trabalha 24 horas por dia. Eu tenho que tecer elogios à Guarda e também aos membros da Guarda Civil, que quando menos esperamos está em algum lugar da cidade, agindo de forma correta, de forma certa e também fazendo a segurança do nosso município e do nosso povo. Mesmo com algumas pendências que ainda tem, como eu acabei de citar aqui o pelotão ambiental, citamos o farol a pedido aqui de um internauta, nós ainda temos a certeza que a Guarda Civil age. Então, parabéns mais uma vez a todos da Guarda Civil, leve meu abraço ao comandante Silas Romualdo e também a todos os inspetores que compõem a Guarda. Nós ficamos por aqui, voltamos segunda-feira, a partir das 11 horas, ao vivo. Eu aqui, Marcelo Oliveira, e o programa Opinião Agora, através da Rede Opinião de TV, canal 40, UHF. Um excelente final de semana e sempre lembrando, se você beber, não dirige. A sua vida vale muito mais do que uma dose de bebida alcoólica. Até segunda-feira, se Deus permitir.